Boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar A Agenda 2030 e as mudanças nas políticas públicas. Contribuir para o conhecimento geral sobre as mudanças nas políticas públicas a partir da transformação das leis e do governo em direção à sustentabilidade é o objetivo central deste webinar. Propomos a reflexão sobre as prioridades em matéria de capacidade institucional para implementar os ODS ao nível da administração pública, debatendo sobre as formas possíveis de efetivar reformas orientadas para a missão dos ODS, de modo a recriar a administração pública no sentido de se tornar mais eficaz. Este é o segundo de um conjunto de 4 webinars dedicados ao tema da Agenda 2030 e dos ODS, nas suas vertentes de agentes de mudança para o impacto nas políticas públicas e de desafios renovados em sustentabilidade. Este evento decorre de um conjunto de iniciativas que o INA irá promover no âmbito do seu Programa Integrado de Capacitação em Sustentabilidade para a Administração Pública. Lançado em 2023, este programa, estruturado em 5 eixos, visa contribuir para a promoção da sustentabilidade nas suas dimensões social, económica e ambiental e para que a gestão financeira estratégica possa continuar integrada com os ODS, por forma a garantir o alcance dos objetivos e metas da Agenda 2030. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá a interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Ana Rodrigues, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Temos hoje a honra de contar com 2 oradoras de renome. São elas Alexandra Aragão, doutorada em Ciências Jurídicas e Políticas e docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É vice-diretora da revista Direito de Planeamento, Direito Urbanístico e Direito Ambiental, é membro de vários observatórios, grupos de investigação e organizações académicas em Portugal, Brasil e Europa, e coordena uma rede interdisciplinar sobre justiça territorial e sustentabilidade através de infraestruturas de dados espaciais, JustSite. Em 2019, ganhou o Prémio de Inovação Pedagógica da Universidade de Coimbra. E temos também connosco Alexandra Severino, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, mestra em Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos pela Universidade de Genebra e especializada em Direito da União Europeia pela Faculdade de Direito da Universidade do Minho. Atualmente trabalha como coordenadora na Online Learning and Education Unit, parte da Divisão da Paz da UNITAR, Instituto das Nações Unidas para a Formação e Pesquisa. Faz também parte da European Platform of Learning Mobility. O debate será moderado por Sérgio Gomes da Silva, diretor de Serviços de Relações Internacionais e Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra à Presidente do INA, Luísa Neto. Muito obrigada e boa sessão. Muito boa tarde a todos. Apenas umas breves palavras para vos acolher nesta segunda iniciativa dos webinars no âmbito do Programa Integrado de Capacitação para a Sustentabilidade do Instituto Nacional de Administração. Nós diríamos que a sustentabilidade é hoje a nossa experiência de vida normal, ou deve ser hoje a nossa experiência de vida normal, na medida em que, inevitavelmente, 2030 é já amanhã de alguma forma. E temos que perceber, de facto, quais são os vários eixos, as várias dimensões em que encontramos esta ideia de sustentabilidade. Não me vou naturalmente alongar, para isso estão cá muito melhor do que eu os nossos oradores convidados e o nosso moderador, mas gostava apenas de lembrar, para percebermos esta interação que encontramos no mundo atual, que no dia em que se celebra o Dia do Refugiado, ou em que se lembra o Dia do Refugiado, nós temos precisamente que falar daqueles que são os refugiados que decorrem precisamente de alterações climáticas, e portanto é inevitável que nós percebamos que todos os objetivos de desenvolvimento sustentável têm inevitáveis dimensões recíprocas de articulação. Como dizia, para falar sobre tudo isto e muito melhor do que eu, fica aqui o agradecimento muito vivo a Alexandra Aragão,
a Alexandra Severino, ao Sérgio Gomes da Silva e também a Ana Rodrigues connosco, que está na interpretação de língua gestual portuguesa. Muito obrigada, desejo-te um ótimo webinar e contem com o INA na continuação destas preocupações societais atuais. Sérgio, a palavra é sua. Boa tarde. Gostaria de começar por agradecer o convite que o INA me fez para moderar este webinar. É naturalmente uma grande honra poder voltar a colaborar com este instituto tão prestigiado e que tem dado um contributo tão relevante para a capacitação da administração pública portuguesa ao longo de décadas e, por essa via, para o país. Quero também deixar uma saudação às nossas oradoras. Já foi dada nota do seu currículo, é um currículo excepcional e que, naturalmente, as qualifica de forma especial para este debate. Também uma saudação a quem nos acompanha através das plataformas digitais. 2023 marca o meio termo na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esta agenda como todos se recordarão, surge na sequência dos objetivos do milénio, é, no entanto, bastante diferente em dimensões que são de extrema importância. Os objetivos do milénio, em grande medida, eram um caderno de encargo que os países mais desenvolvidos propunham àquilo que se designava os países em desenvolvimento. A Agenda 2030, por seu lado, parte de um pressuposto que é radicalmente diferente, mas que é especialmente pertinente, atendendo ao momento histórico que vivemos. Parte do pressuposto que nenhum país, nenhuma sociedade, nenhuma comunidade é sustentável. Ou seja, a menos que mudemos todos nós, não temos um futuro risonho pela frente. E é compromisso, é obrigação de todos trabalharmos para um futuro melhor e para um futuro que seja viável. Naturalmente, o caminho que cada país, cada sociedade, cada comunidade tem de fazer é diferente. Os desafios que enfrenta são diversos, mas todos temos de fazer um caminho. E, por isso, esta Agenda 2030 é de especial importância. Os seus 17 objetivos, 169 metas, é bastante abrangente. Não esgota todos os desafios essenciais para as nossas sociedades. Aliás, como saberão, está em discussão a possível adoção de um novo objetivo relacionado com a cultura, mas não deixa de ser verdade que traduz uma parte muito significativa dos desafios mais importantes para todos nós prosseguirmos este futuro de que necessitamos. Por isso esta agenda é especialmente importante. Mas 2023, além de marcar o meio termo desta agenda, marca para Portugal também a apresentação do segundo relatório voluntário nacional, que será realizada no Fórum Político de Alto Nível em Nova Iorque, já no próximo dia 19 de julho. Este relatório é importante para Portugal, desde logo e obviamente, porque nos permite tomarmos o pulso, sabermos o ponto em que nos encontramos. Mas também, e creio que mais importante, permite-nos avaliar os desafios que temos de enfrentar para esta segunda metade do ciclo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E penso que é já possível antecipar alguns desses desafios. Desde logo, os desafios que estão relacionados com a coerência das políticas públicas. Estes 17 objetivos, as 169 metas de que falava há pouco, convocam todas as áreas de atuação social, todas as áreas governativas. Já agora um parênteses, a Agenda 2030 não é apenas uma agenda para os Estados, uma agenda para os poderes públicos, é uma agenda para toda a sociedade, mas naturalmente atendendo a que tem um papel de charneira no desenvolvimento económico, no progresso das sociedades, no desenvolvimento social, também na prossecução da sustentabilidade ambiental, da paz e das instituições fortes. Aqui as políticas públicas e o setor público têm um papel especialmente importante. E, voltando ao ponto que estava a fazer, é por isso que estes desafios que já podemos antecipar devem convocar a nossa atenção.
E, como dizia, um dos desafios resulta logo desta necessidade de se fazer mais caminho em assegurar a coerência das políticas públicas. Nestes 17 objetivos e 169 metas, estão praticamente envolvidas todas as políticas públicas. E como é que elas se relacionam entre si? Que impactos têm? Sabemos que, em alguns casos, têm impactos negativos, trade-offs. Sabemos que, noutros casos, se beneficiam reciprocamente, têm co-benefits. E também sabemos que têm impacto sobre as sociedades de outros países, de outras comunidades, spillovers. E é já possível antecipar, é já possível compreender que há aqui caminho a fazer para se garantir que os impactos negativos sejam reduzidos, os impactos positivos sejam aumentados, para se garantir que aquilo que é provavelmente o mais importante princípio transversal, que é o de não deixar ninguém para trás, é cabalmente cumprido, e também para se garantir aqui a sustentabilidade intergeracional. Bem, eu tinha previsto falar só 5 minutos, penso que me estou a estender um bocadinho, mas no fundo o objetivo aqui era só deixar algumas interpelações para a discussão que se seguirá. Aproveito para dar nota que em Portugal houve um desenvolvimento recente, que é importante e que, aliás, foi relevante para a preparação do relatório voluntário nacional, que tem a ver com a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros 5/2023, de 23 de janeiro, que estabelece, digamos assim, o quadro de governação da Agenda 2030 em Portugal e que comete especiais responsabilidades ao nível da coordenação à Presidência do Conselho de Ministros e, naturalmente, pela dimensão externa, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta resolução, como disse, teve já impacto no modo e na estrutura que foi adotada para a preparação do Relatório Voluntário Nacional 2023. Fazendo a ponte com o INA e com a sua missão e com o plano de capacitação de que nos falou, e que aliás aproveito para saudar, que me parece especialmente feliz, importante e relevante, creio que fica-nos esta interpelação de quais são os desafios que se colocam ao nível da capacitação do setor público, da administração pública, para se conseguir de forma mais eficaz implementar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e prosseguir nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Portugal. Bom, não me vou alongar mais, vou passar a palavra às nossas oradoras. Vou deixar aqui duas questões transversais, sem naturalmente querer limitar a latitude que tem na abordagem do tema. Creio que uma das questões poderá ser que mudanças são necessárias ao nível das políticas públicas para se prosseguir, para se implementar a Agenda 2030 e prosseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a segunda, mais focada, quais serão as melhores abordagens, as abordagens mais eficazes na qualificação institucional da administração pública para estes objetivos. Seguindo um critério puramente alfabético, passarei a palavra primeiro à Alexandra Aragão. Alexandra, a palavra é sua, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui a conversar sobre um tema que, de facto, tem uma atualidade muito grande para a administração pública e para todos nós, até como cidadãos, porque, como foi referido pelo Sérgio Gomes da Silva, de facto estamos mesmo no meio do período deste trajeto que começou em 2015 e terminará em 2030. Faltam 7 anos e meio para alcançar essa meta de 2030 e, portanto, nós temos que olhar para trás, ver o que já foi feito e olhar para a frente e ver o que é que ainda podemos fazer no tempo que nos resta. E eu queria, de facto, dando continuidade à apresentação e introdução que foi feita aqui, queria chamar a atenção para 3 desafios muito importantes que se põem às políticas públicas em geral, que se põem também à própria administração pública, e nós, como membros também dessa administração, temos a obrigação de refletir sobre estes aspectos. O primeiro desafio que se coloca é o desafio da integração. Aquilo que aqui foi referido como a coerência das políticas públicas passa por um teste de integração
de cada um dos objetivos na realização de todos os outros objetivos. Passo a explicar. Até aqui a abordagem tradicional das diferentes políticas, e vamos sempre pensando em paralelo nas políticas públicas e no papel dos diferentes órgãos e agentes da administração pública para a operacionalização dessas políticas públicas. Dizia eu que a abordagem dos ODS tem sido no sentido de especialização, olhar para aquela paleta de 17 ODS e selecionar aqueles que mais diretamente estão relacionados com a nossa área de atividade. No meu caso, que sou professora universitária, seria o ODS da educação. Como sou professora de Direito, seria o 17 da Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Como estudo Direito Ambiental, seria o 15 sobre Vida na Terra, por exemplo. Mas aquilo que nos é pedido agora é que olhemos de forma mais global para os ODS e a forma como no nosso nicho de atividade, na nossa área específica de intervenção, nós conseguimos contribuir não para aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável cuja realização é mais óbvia em função do serviço em que nós estamos. Imaginemos que eu trabalho num hospital, então a atividade do hospital contribui mais para o ODS da saúde, ou se pensarmos ao nível das políticas, numa política pública industrial, poderíamos pensar no ODS que está mais ligado com a indústria e a inovação e as infraestruturas, o ODS 9. Portanto, vamos ver como é que nós podemos olhar globalmente e holisticamente. Esta aproximação mais global e holística é uma tendência dos nossos tempos. Nós estamos num período ao qual agora se chamar-se do antropoceno, uma época em que o homem marca de facto o desenvolvimento do nosso planeta e temos um efeito nem sempre positivo, infelizmente, em todos os limites planetários. E, portanto, procuramos encontrar conceitos holísticos, conceitos que nos ajudem a olhar para a globalidade. Um deles é, por exemplo, uma só saúde. Quando nos apercebemos, agora de forma muito viva com a pandemia, que a saúde ambiental e a saúde dos seres não humanos, dos seres vivos não humanos, está muito relacionada com a nossa própria saúde humana. Ou quando descobrimos, por exemplo, que afinal temos um só oceano e que todos os oceanos estão ligados entre si. Portanto, temos também, nesta realização agora, no segundo período dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de procurar olhar de forma integrada para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ferramentas para esta abordagem integrada, que é a que vai permitir a coerência das políticas, como foi referida, e também criar sinergias para potenciar aqui a atuação pública através das políticas públicas, através da atuação da administração. Ferramentas, dizia eu, já as temos. Temos, por exemplo, a avaliação dos impactos das políticas, que no caso da política ambiental é uma avaliação que se aplica não só às medidas tomadas em matéria ambiental, mas sobretudo a outras políticas. Portanto, se eu adotar uma medida ou um instrumento legislativo ou uma atuação administrativa no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito da política agrícola, no âmbito da política de pescas, no âmbito das exportações, do acesso à água, etc. Portanto, estou aqui a referir as várias atividades que estão relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Eu tenho que fazer uma avaliação dos impactos dessas políticas na área ambiental, se eu estiver a referir-me, como estou, à avaliação que é imposta pelos nossos compromissos internacionais resultantes da Convenção de Aarhus. A Convenção de Aarhus que obriga a uma avaliação não só dos impactos ambientais dos projetos, mas também dos planos e programas e também, sendo possível, das próprias medidas legislativas. Portanto, são estes instrumentos de avaliação de impacto que, além do impacto ambiental, podem ser desenvolvidos para outros objetivos, como, por exemplo, a avaliação do impacto das políticas no género, nos efeitos sobre os objetivos de igualdade de género.
Portanto, estas ferramentas que nos permitem olhar transversalmente para os efeitos cruzados, os efeitos indiretos, que se espera que sejam positivos e que se esperam que sejam de gerar energias, são ferramentas que têm que começar a ser adotadas e aplicadas pela própria administração e aplicadas também no momento de adotar legislação. Portanto, se nós pensarmos numa entidade da administração ligada, por exemplo, à segurança social ou ligada, por exemplo, à saúde, que estarão mais relacionadas especialmente com, por exemplo, o objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, ou com o objetivo 3, que é saúde e bem-estar, o que é certo é que as atividades que sejam desenvolvidas por estas entidades são atividades que podem, sendo muito eficazes, gerar alguns efeitos negativos, alguns efeitos indesejáveis, de que também já se falou aqui. E esses efeitos negativos devem ser tidos em consideração e devem ser minimizados ou mitigados dentro do possível para, como agora é o nosso lema, através do próprio fundo que a União Europeia criou para esse efeito, para não deixar ninguém para trás. Portanto, o Fundo para a Transição Justa, criado no âmbito da União Europeia, é precisamente para nós conseguirmos fazer todas as transições que nós desejamos, a transição digital, a transição ecológica, no fundo, a transição para a sustentabilidade, sem gerar injustiças. E é aqui que eu trago o segundo desafio. O primeiro desafio era este da integração, ou seja, de nós conseguirmos, através de cada medida que adotamos no âmbito de todas as políticas públicas e no âmbito de todos os setores da administração pública, prosseguir mais do que um ou dois objetivos, contribuir para todos e evitar, prevenir os efeitos negativos. O segundo desafio que eu queria aqui chamar e discutir é o objetivo da justiça. É que este ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, é um objetivo que apela para a eficácia das medidas, para que cada um dos 17 ODS seja prosseguido com eficácia, portanto, com rapidez e com o máximo alcance possível. Porém, a eficácia, por vezes, pode gerar injustiças. Nós costumamos dizer, em bom português, que a pressa é inimiga da perfeição. E por isso temos que ter aqui algum cuidado de integrar o ODS 16, sobretudo na dimensão de justiça, na realização de todos os outros ODS. Erradicar a pobreza, sim, sem deixar ninguém para trás, como é óbvio, e sem gerar injustiças. Educação de qualidade, sim, mais uma vez, sem injustiças. Igualdade de género, também sem injustiças, e aquilo que nós vemos hoje em dia é que Sandra, tem um minuto o elemento ou o valor mais mobilizador das pessoas, que leva as pessoas para as ruas, que leva as pessoas a fazer protestos, que leva as pessoas também a ter atos de grande generosidade, de intervenção social, de altruísmo na colaboração e na proteção do outro, é a questão da justiça, precisamente. Porque a justiça é um valor muito mobilizador que nos leva a ter comportamentos de grande intervenção social e solidariedade. Portanto, o segundo desafio estava relacionado com realizar os objetivos de forma eficaz, mas também de forma justa. O terceiro objetivo o terceiro desafio é o desafio da medição. Falámos aqui das metas, neste momento já são 231 metas, 231 indicadores em que se declinam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aquilo que nós tentamos, de facto, é encontrar formas de medir a realização, o progresso rumo aos ODS. Ora, aquilo que nós devemos dizer é que destes indicadores aprovados pelas Nações Unidas e revistos gradualmente, foram revistos agora em 2020 pela última vez, para chegarmos a este número de 231 indicadores, eles podem não ser os mais adequados para Portugal, porque eles resultaram, no fundo, de um consenso ao nível de todos os Estados que nas Nações Unidas aceitaram ali um conjunto de metas e de métricas para medir essas metas.
então aquilo em que nós temos que nos focar é nos indicadores que melhor reflitam a realidade nacional e que melhor permitam transmitir o compromisso não só de todo o país, mas de cada uma das nossas regiões, das nossas Alexandra, cidades, peço das desculpa, nossas mas vou ter que lhe comunidades. cortar a palavra. Muito Ficam bem. os 3 desafios: integração, a justiça e medição. Muito bem. E peço desculpa, mas temos de prosseguir. E passo então a palavra a Alexandra Severino, também para a sua intervenção de 10 minutos. Muito obrigada. Não posso deixar de começar por agradecer o convite tão simpático que me foi dirigido e o prazer que tenho de estar a contribuir para esta discussão no meu país e também o tempo que toda a gente que está a participar decidiu gastar com a nossa sessão hoje, e espero trazer alguma coisa de, pelo menos, fomento a reflexão. Vou tentar também cumprir o tempo, Dr. Sérgio, e ser breve, até porque o que eu tenho do meu lado é... vou sublinhar apenas algumas das ideias que já foram transmitidas por os dois. Estou aqui com vontade, e tenho de dizer isto, de partilhar um pouco da nossa experiência e numa dimensão mais ligada à educação da Unitar, mas logicamente as perspectivas partilhadas são minhas, mesmo que baseadas nessa experiência. E, portanto, faço já o disclaimer, por assim dizer, que olharei mais para as questões que nos são propostas hoje de uma perspectiva que está ligada à educação e ao trabalho que faço no âmbito da Unitar. Como já foi dito, e bem reforçado até pelo Dr. Sérgio na sua introdução, logicamente a agenda não se resume ao papel do Estado, mas há uma importância clara do Estado no espaço público, nas diversas sociedades, e as políticas públicas desempenham necessariamente, portanto, a nosso ver, um papel fundamental e até de baliza nesta implementação e metas definidas. Um dos desafios que nós identificamos muito é esta ideia de, muitas vezes, de continuar a resumir sustentabilidade à dimensão da emergência climática. Portanto, uma das mudanças passa por aí, que é tornar este discurso e este entendimento da sustentabilidade como algo mais holístico, com as suas dimensões sociais, económicas, ambientais e as restantes. Parece-nos que também aí as políticas públicas podem fazer um melhor trabalho ao sublinhar todas essas dimensões e torná-las parte do léxico. Também há outra dificuldade que identificamos, que é esta ligação forte entre o modelo económico vigente, interesses difusos quanto ao uso e gestão dos recursos naturais, e mesmo às nossas escolhas e vivências como comunidade, como indivíduos, que têm um impacto nessa mesma crise, na crise e na emergência climática. Ou seja, estabelecer regulamentações mais rígidas nesse domínio pode ser bastante desafiante. E é aqui que achamos também que a educação e a capacitação para a sustentabilidade pode oferecer uma boa resposta ao desafio em si de tornar certas políticas públicas que questionam um certo modo de estar e de viver e implicam necessariamente mudança. A educação pode ser uma alavanca, uma ferramenta para ajudar a que essa mudança tenha uma base, um alicerce, uma justificação com que as pessoas se relacionam. E isto vale também para aspectos da economia circular, a redução do consumo excessivo, a reciclagem, energias renováveis, a eficiência energética e transições para fontes de energia limpa que terão impacto na forma como as pessoas vivem. Nós também achamos que integrar a sustentabilidade em todas as áreas de ação cobertas pelas políticas públicas, ao fazer isso é importante ver a sustentabilidade como fonte e resultado da coesão social. Esse seria o cenário ideal. E consideramos que, para isso, um dos principais veículos, reforçando outra vez esta ideia, é a educação para o desenvolvimento sustentável ao nível de todas as esferas de aprendizagem, no sistema de educação formal e não formal, na capacitação profissional e formação contínua, e com a familiarização das comunidades, da sociedade civil, dos atores e agentes económicos, do meio artístico e científico e dos média, no fundo, e de todos nós, para que haja agência em relação a esse processo. Relativamente às estratégias para fortalecer essa capacidade institucional na implementação, a professora Alexandra adiantou ou propôs ideias muito interessantes nisso e identificou com um olho crítico também os desafios de uma forma
que nos dá uma ideia bem fiel do que temos pela frente. Nós gostávamos de insistir nesta ideia de mudança de discurso também. Achamos que o fortalecimento da capacidade institucional da administração pública é essencial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ver a Agenda 2030 como uma prioridade. Portanto, é importante também afastar certos clichês, e isso pode ser relativamente, por exemplo, à ineficiência das políticas. E, mais uma vez, achamos que a educação aqui tem é um aspecto essencial. Nessa medida, achamos importante que haja o alinhamento da legislação e políticas nacionais também com os princípios e metas da Agenda 2030. Isso envolve necessariamente um olhar crítico, profundo, mas também honesto quanto aos instrumentos legislativos existentes e ao desenvolvimento de políticas públicas que incorporem os ODS num exercício de diálogo, porque nos parece que aqui é importante também combater a percepção que às vezes está subjacente a estas políticas numa abordagem que vem de cima e que não é necessariamente um reflexo daquilo que são as aspirações das comunidades e das pessoas. No âmbito deste espírito de diálogo e abertura, também nos parece fundamental a cooperação entre os diferentes órgãos governamentais numa abordagem interinstitucional da agenda e dos ODS. Este investimento também na capacitação e formação dos funcionários públicos também nos parece uma estratégia-chave, como o Dr. Sérgio também disse ao início, o INA tem feito um caminho nisso e demais instituições em Portugal, o que muito me orgulha também. E achamos que isso ainda pode ser melhorado ou reforçado através de parcerias com instituições académicas e organizações internacionais e também nacionais, que permitam, com a sua experiência, troca de boas práticas, desenvolver capacidades e competências necessárias para implementar os ODS. E contribuir para este alargamento de perspectivas e o fomento também de atitudes, não só de capacidades ou conhecimento, em harmonia com as metas da Agenda 2030. Nesse sentido, é absolutamente essencial, consideramos, para essa implementação forte o engajamento da sociedade civil e estabelecer, mais uma vez, este foco nas parcerias com organizações não governamentais também, o setor privado, como disse ao início, a Agenda 2030 não se resume ao papel do Estado, aos grupos comunitários e cidadãos, todos nós. Aqui somos suspeitos, mas achamos também que a cooperação internacional é fundamental. Esta partilha de conhecimento, experiências, de boas práticas com outros países e a participação em redes internacionais e colaboração com agências das Nações Unidas, sobretudo que têm um trabalho, um foco específico nesta área. Da nossa experiência, de facto, através dos nossos beneficiários, este diálogo com os diferentes países com que trabalhamos tem fortalecido a capacidade institucional e o sentimento da agência em relação às políticas públicas necessárias para a esperada mudança. Como a professora Alexandra disse, o desafio e a oportunidade também está nestes sistemas de monitorização e avaliação para acompanhar este progresso. E relativamente ao ponto que foi feito, ao último ponto que foi feito, é importante... Em 2 minutos, tem mais 2 minutos. Estou mesmo a concluir. Relativamente obrigada. Relativamente ao último ponto que a professora Alexandra focou e na possível inadequação de certos indicadores ou sistemas de avaliação, nós consideramos também importante o diálogo aqui, considerar outro tipo de indicadores que estejam a ser utilizados por exemplo, organizações mais pequenas, outras organizações internacionais, e tentar, com base nesses, no próprio diálogo da informação que é recolhida através dos diferentes sistemas, identificar lacunas para se poder ajustar as estratégias e promover a responsabilidade e a ação na resposta. Portanto, parece-nos, no fundo, como disse, toco em algumas das coisas que foram ditas, sendo que a nossa ênfase é, de facto, no papel da educação, tanto para as estratégias como para esta corrente de mudanças nas políticas públicas. Obrigada. Muito obrigado. Como foi dito inicialmente, quem nos acompanha através das plataformas digitais pode colocar questões através da ferramenta QIA, Questions and Answers, e nós procuraremos trazer para este debate algumas, infelizmente não é possível todas, não há tempo, mas para lançar o debate eu colocaria uma questão a cada uma das oradoras.
Começaria primeiro pela Alexandra Aragão e perguntar-lhe se consegue identificar alterações concretas à legislação ou à estrutura ou à governação que favoreçam a implementação da Agenda 2030 e a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No fundo, como verter os desafios que nos apresentou em eventuais necessidades de ajustamentos legislativos ou de estrutura de governação. Sim, do ponto de vista legislativo, seria a introdução da ferramenta da avaliação de impacto das leis nos vários ODS, como já temos, como eu referi, no género, em relação ao impacto no género e em relação ao impacto ambiental. Portanto, seria introduzir uma ferramenta dessas como mecanismo obrigatório, naturalmente capacitando quem estiver envolvido nos processos legislativos para responder com seriedade e não apenas check the boxes, portanto, não ser apenas um formalismo que tem que ser preenchido, mas ser, de facto, uma ferramenta que ajuda a ter políticas mais integradas e, portanto, mais preocupadas com a justiça da prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Do ponto de vista da governação ou uma alteração institucional que poderia ser pensada para garantir uma visão de longo prazo, que é aquilo que nós precisamos nas políticas públicas, nós estamos já em matéria ambiental, os planos estratégicos estão já em 2050, não estão em 2030. Temos já visões para 2080, para 2100, sobretudo se pensarmos nas dimensões climáticas. Portanto, para introduzir essa dimensão de longo prazo, seria, ao nível institucional, pensar-se numa representação institucional das gerações futuras. Há países que já o fizeram. Isso permite-nos ir além desta visão de curto prazo, que é o tempo de uma legislatura, que, enfim, é um prazo relativamente curto, que não tem nada a ver com os efeitos das políticas públicas, que muitas vezes precisam de muitos anos. Estamos agora a falar e a discutir ao nível europeu a restauração ecológica e, portanto, nós esperamos que venha a ser aprovada a Lei Europeia da Restauração da Natureza. Essa restauração não se vai fazer sentir num prazo de 5, 10 anos. Essa restauração vai exigir décadas e, portanto, tem que haver aqui uma preocupação de pensar nos impactos a longo prazo de todas as medidas que são tomadas hoje. Alguns impactos são... Acho que deixa-nos aí duas pistas muito interessantes e concretas, ou seja, não é só a identificação dos problemas, já nos aponta pistas para os caminhos a seguir. E eu aproveitaria também, então, para colocar uma pergunta à Alexandra Severino. Na sua intervenção, fez-nos aqui uma boa, quase que diria um bom mapeamento de responsabilidades. No fundo, esta ideia de que é responsável de todos e foi-nos descrevendo, e também salientou, como bem sublinhou na sua conclusão, esta dimensão da educação. E daí que a minha pergunta seria, mas como é que nós podemos efetivamente tornar a educação num instrumento mais eficaz, mais capaz ao serviço da implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aqui talvez também com uma certa ênfase no ensino superior. Como é que nós podemos melhor ajustar a currícula para que estas novas gerações sejam ainda mais ativas, mais competentes na prossecução destes grandes objetivos? Muito obrigada pela questão, porque me permite, de facto, elaborar relativamente àquilo que temos feito através das parcerias colaborativas que temos com universidades. A resposta mais óbvia, por assim dizer, e que se avizinha logo, não é? É a integração de unidades curriculares em torno das temáticas da sustentabilidade e, se quisermos, concretamente relativas à agenda e aos ODS nos currículos do ensino universitário. E consideramos que isto é absolutamente importante na capacitação não só das gerações futuras, mas das gerações atuais. Na Unitar, compreendemos os desafios enfrentados pelos profissionais em exercício, trabalhamos com muitos beneficiários, incluindo os profissionais da administração pública, que entendemos, no nosso caso, em sentido lato, provenientes de diversos contextos e áreas geográficas, e temos investido na educação online como uma forma de fornecer formação complementar ao nível de mestrado, em breve de doutoramento, em diversas áreas temáticas diversas, todas elas com uma componente ligação e diálogo com os ODS.
Posso dar o exemplo da área de políticas eleitorais, ação humanitária, desenvolvimento e manutenção da paz, e num caso mais específico e mais diretamente ligado à liderança para a sustentabilidade, entre outras que cobrimos. Apesar desta diversidade temática e curricular, vemos a Agenda 2030 e os ODS como a nossa âncora, em termos de própria filosofia e racional dos programas que desenvolvemos, visto que a forma como integramos a agenda e os ODS não só comporta, por um lado, uma análise robusta do seu enquadramento nos objetivos e metas de aprendizagem formais de cada currículo, é absolutamente essencial, e isto é feito sempre em diálogo com as universidades com que trabalhamos, mas também como processo em si. O que quer dizer é uma ferramenta no desenvolvimento não só de capacidades, de conhecimento, mas na própria mudança de perspectivas, visões e atitudes ao nível individual. Nós gostamos de chamar uma espécie de literacia em movimento, que é conseguida através do diálogo constante dos alunos com os seus pares, com as equipas dos programas e sob o modo da transdisciplinaridade. Portanto, mais do que o que cada disciplina contribui para o todo, é mais uma exploração holística de um fenómeno complexo, tendo por base as experiências e não só o conhecimento de cada um. Penso que estou sem tempo para elaborar, mas a ideia de base é esta. Portanto, achamos que o foco é muito no ODS 17, temos trabalhado muito aí, e no foco nas parcerias colaborativas com universidades e outras instituições. Muito bem. Eu creio que agora, ao entrarmos nas perguntas que nos são colocadas pela audiência, também terão a oportunidade de desenvolver um pouco mais. Eu gostaria de começar aqui com uma pergunta que me parece bastante pertinente e que é um bocadinho permita-me o plebeísmo, uma chamada à terra. Temos aqui alguém que nos pergunta, mas como é que isto se pode traduzir, pode ser vertido para as responsabilidades individuais? Como pode cada trabalhador adaptar a sua forma de prestação de trabalho, a sua forma de estar, para a concretização da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Deixo a pergunta para ambas. Bem, eu deixei em aberto, mas posso fazer a interpelação direta. Quer começar, Alexandra Aragão? Pode ser, pode ser. Portanto, se a questão é colocada na perspectiva do trabalhador e não do cidadão, então o que temos que pensar é como é que um trabalhador, no exercício da sua função, pode contribuir para cada um dos ODS. Desde logo, deslocação para o local de trabalho, sempre que possível, em transporte público ou através de um sistema de carpooling ou car sharing, portanto, reduzir aqui o impacto da mobilidade. Depois, a forma eventualmente, de alimentação, que as pessoas, quando estão a trabalhar, por vezes não vão a casa e alimentam-se no local de trabalho, portanto, escolher alimentos que sejam ao mesmo tempo saudáveis, mas também que sejam mais amigos do ambiente, reduzindo a quantidade de proteína animal, aumentando a quantidade de vegetais, por exemplo, e cereais, enfim, portanto, espécies que não exijam tanto do ponto de vista ambiental. Reduzir também a utilização da água, portanto, dar sugestões para o próprio funcionamento do serviço em que está integrado, soluções que passem por alteração do tipo de descarga nos lavatórios, por exemplo, sei lá, referências, por exemplo, à utilização de materiais diferentes, portanto, ter uma postura proativa enquanto trabalhador que conhece o processo produtivo por dentro e por fora, não é? Porque está ali nessa função, mas também na função de cidadão, poder ir contribuindo com ideias, com sugestões e não apenas acatando aquilo que vem de cima. Poderia, obviamente, continuar a dar aqui exemplos para todos os ODS, mas sim, nós, como cidadãos, como trabalhadores, como consumidores, como pais, educadores, etc., temos momentos da nossa vida em que podemos fazer a diferença através de decisões individuais, através da influência das decisões alheias, e muitas vezes nós influenciamos pelo exemplo, não é? Portanto, se nós adotarmos bons exemplos de boas práticas, claro que quem tiver um papel mais chave, digamos assim, porque tem um papel de decisor, se é o responsável de um serviço, por exemplo, tem mais responsabilidade
do que alguém que está na ponta, na linha, numa atividade mais específica e que, portanto, não tem tanta facilidade em ter essa visão global. Portanto, aqui há níveis diferentes de responsabilidade, mas cada um de nós, nos diferentes papéis que assume na sua vida, relacionadas com o trabalho, mas também com o lazer, com as responsabilidades familiares, sociais, etc., podemos e devemos alterar os nossos comportamentos. E isso é possível, e cada grãozinho, cada gotinha de água altera o oceano dos nossos impactos ambientais. Muito obrigado. Alexandre Severino, relativamente a esta questão, não sei se tem algo que gostasse de acrescentar. Sim, eu acho que também ao lado de procurarmos essa literacia e tentar perceber, talvez, o que é que na sua área específica de trabalho, na sua unidade, na sua equipa, na instituição como um todo, foi adotado a nível da agenda ou de que forma é considerada e integrada nas atividades. Eu acho que o passo inicial, e aqui corro o risco de estar a ser repetitiva, mas é mesmo, acho que estar aqui e procurar esse conhecimento sobre o que é a agenda e de que forma é que se pode desdobrar, até através destas sugestões que a professora Alexandra acabou de elencar, é uma excelente forma de começar e pode parecer, lá está, que é um passo muito, muito pequeno e sem grande impacto externo, mas acaba por ser, no fundo, são assim a mudança, os movimentos. Portanto, eu acho que é importante, no fórum necessário, também reclamar essa dimensão para a esfera profissional e de trabalho, da parte das PIAs. Sim, Alexandra, o que disse, penso que nos permite fazer aqui a ponto com outra pergunta, que é uma pergunta interessante também, que é como podemos promover a generalização do conhecimento da Agenda 2030, em particular dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das suas metas, pela população em geral. Penso que isto parte de uma certa constatação de que na sociedade em geral esta agenda e estes objetivos são ainda pouco conhecidos e de que, obviamente, para que consigamos o empenhamento das pessoas, temos antes de mais que promover esse conhecimento. Na sua intervenção inicial, de alguma forma já abordou este assunto, mas como é que nós podemos, que estratégias podemos colocar no terreno para levar esse maior conhecimento e esse maior comprometimento da sociedade como um todo? Obrigada. Relativamente à pergunta que me colocou como pergunta inicial, para começarmos a debater, eu tinha aqui um ponto em que pensei partilhar, tinha a ver com esta importante mudança nos paradigmas dos silos e torres de marfim, porque é conhecida a academia, e a necessidade de uma maior abertura a este diálogo. E no fundo a abraçar a transdisciplinaridade, porque é uma resposta mais competente a fenómenos complexos como o da sustentabilidade. Portanto, eu dizia também, creio que nas propostas e na minha intervenção inicial, que nós achamos muito importante, de facto, não se pode começar a falar nisto no ensino superior. É importante que seja considerada em todos os currículos, que as crianças comecem a falar. Eu dou um exemplo muito prático. Eu creio que foi o município de Matosinhos que desenvolveu uma atividade de disseminação dos ODS e estava a fazer num centro comercial, tinha uma espécie de stand com jogos para as crianças. Eu não contaram, não estive, infelizmente não vi, mas que tinha, por via desse jogo, distribuíam depois uma espécie de guia, um pósterzinho, e o filho da minha amiga, neste caso, levou para a escola e gerou discussão na própria sala de aula. Portanto, eu acho que há muitos passos a dar nessa aproximação e concordo consigo, continua a ser algo que é interpretado como uma questão mais técnica do que acessível a todos, e isso mostra que temos de facto muito a fazer ainda, creio. Muito obrigado. Alexandra Aragão, relativamente a esta questão, tem algo que queira acrescentar? Sim. Eu sou grande adepta da gamificação como estratégia para transformação social e acho que a gamificação não é só
ou seja, a utilização de técnicas de jogo, não é só para os mais jovens, é também para as camadas mais avançadas, e por isso mesmo é que eu desenvolvi um jogo, o tal que a Universidade de Coimbra premiou, agora antes ainda da pandemia, o jogo Almejar 2030, que é um jogo para análise de litígios e resolução de conflitos ambientais. E este jogo, enfim, é um jogo totalmente disponível online e está mais vocacionado precisamente para o ensino superior ou até para, podendo ser adaptado para contexto empresarial ou outros contextos. Portanto, seja com essa estratégia, seja com outras abordagens de educação informal, não só nos currículos, mas de forma mais informal, familiarizar as pessoas com as diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável, criando a ideia de que todos podemos contribuir para as várias dimensões. Não é só reciclar o lixo, isso é algo que de facto já entrou muito na nossa mentalidade. Poupar energia ainda entrou mais, porque, enfim, quando nos toca no bolso é mais fácil de reagir, mas todos os outros objetivos nós podemos fazer a diferença e encontrar formas de mobilizar a sociedade, por exemplo, para atitudes e gestos de solidariedade social que sejam gratificantes. Portanto, em vez de, no fim de semana, ir passear para o shopping, ir fazer uma atividade de apoio social no fim de semana, colaborando com entidades ligadas às respostas sociais, IPSS, etc., pode ser muito mais gratificante para os jovens e para os menos jovens do que engrenar aí numa atitude consumista como é habitual. Portanto, há formas de mudar comportamentos e nós devemos desenvolver essa teoria da mudança para chegarmos a uma sociedade mais sustentável. O microfone ativado, por favor. Creio que está em... Peço desculpa, já me conseguem ouvir. Nós temos aqui duas perguntas que eu vou, de alguma forma, tentar cruzar. Uma diz respeito ao papel das CCDRs e outra diz respeito às abordagens bottom-up. Mas eu vou tentar cruzá-las numa formulação talvez ligeiramente diferente. De tudo o que foi dito até aqui, torna-se claro que a Agenda 2030 exige o envolvimento dos vários níveis do governo. Aqui, vários níveis do governo entendidos como desde a administração central, a administração regional, a administração local, e por outro lado também creio que fica claro que, além das abordagens que partem de uma dinamização central, também são muito úteis as abordagens dispersas que partem das pessoas, das instituições locais, para se atingirem estes objetivos. E aqui depois a pergunta está um pouco no como, ou seja, como é que nós podemos, e qual seria aqui a repartição de responsabilidades dos vários níveis da administração ou do governo, e como é que nós podemos criar dinâmicas que levem a estas abordagens bottom-up. Eu sei que de alguma forma já abordamos esta questão, através designadamente da resposta à minha pergunta anterior, mas creio que nunca é demais procurarmos responder a estas questões que também nos surgem aqui da nossa audiência. Alexandra Severino. Obrigada novamente pela pergunta. De facto, isso é algo que nos é muito caro e acho que é de facto uma pergunta muito complexa. E o que me vem imediatamente à cabeça é que, de facto, também é necessário haver esse sentimento de agência por parte dos diversos órgãos e dos diferentes atores dentro da administração que são chamados à colação. Para iniciar essa mudança, para haver uma lógica de atribuição de responsabilidades, eu penso que é sempre mais fácil se esta exigência, aquilo que está na base dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fizer parte do discurso da sociedade e da comunidade e no fundo ter o resultado de chamar à colação os diferentes órgãos do Estado, os decisores políticos, para que estas questões sejam discutidas numa primeira fase e para que as respostas sejam dadas. E eu, honestamente, é uma visão muito minha, enquanto Alexandra, penso que ainda não é
parte do discurso da forma generalizada que devia ser, para que haja depois essa discussão e essa atribuição das responsabilidades, aqui que falo por parte da comunidade. Acho que isso sim seria a diferença. Isto sem dizer, Portugal, saiu a notícia, eu creio que no Expresso, há uma semana, relativamente às metas que já foram realizadas e ao empenho que há. É efetivo. Agora, se há uma proximidade em relação mesmo a essas conquistas e aquilo que vai sendo o discurso geral à volta da agenda, eu tenho as minhas dúvidas. Desculpem o ceticismo, neste caso. É só vontade de trabalhar mais, não é? Muito bem, muito obrigado. Alexandra Aragão, relativamente a esta questão, tem algo que queira acrescentar para a resposta? Sim, sem dúvida. Portanto, a questão dizia respeito a procurar envolver mais os cidadãos, portanto, numa estratégia bottom-up e não tanto top-down, e eu concordo com aquilo que foi dito pela Alexandra Severino. Efetivamente, o relatório voluntário português sobre o cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável foi posto à consulta pública e imagino que não tenha sido muito catalisador de grandes contributos, o que é uma pena. Portanto, penso que passaria esse incentivo à participação dos cidadãos passaria por criar hábitos de maior envolvimento, de maior participação. Há alguns exemplos de iniciativas bem-sucedidas, como é o caso do orçamento participativo, em que, organizando-se a vários níveis, a nível central e depois também a nível municipal, as pessoas já estão a começar a perceber que podem participar e ver projetos muito concretos realizados a partir do seu envolvimento no orçamento participativo. Portanto, criando outras oportunidades, através até de referendos informais que podem ser organizados no âmbito de comunidades residenciais, bairros, etc., associações cívicas, que criam, assim, este hábito de os cidadãos se irem envolvendo e irem dando a sua opinião e participando sempre que têm essa oportunidade. Porque, de facto, é desolador ver que no portal Participa as oportunidades que os cidadãos têm de participar em projetos que são importantes para o nosso país e em que gostaríamos muito de ter a opinião e o maior envolvimento dos cidadãos. Muitas vezes não há grande participação. A participação é de entidades associativas, algumas organizações não governamentais que têm essa missão e que, portanto, se envolvem, mas era importante que todos nós, como cidadãos, criássemos esses hábitos de envolvimento em tudo o que são as grandes decisões que têm que se tomar no nosso país e que, para as quais nós podemos contribuir, nem que seja de uma forma negativa, dizendo este tipo de desenvolvimento não queremos, queremos outra coisa, não sabemos bem o quê, mas estamos aqui pelo menos a envolver-nos para dizer qual é a nossa visão do futuro. Muito obrigado. Nós estamos a aproximar do limite do tempo. Infelizmente temos ainda aqui bastantes questões a que não poderemos responder. Eu estou aqui um bocadinho indeciso se vos coloco mais duas questões, mas eu acho que vou correr o risco de vos colocar mais duas questões, sendo certo que vos vou pedir, especialmente na primeira, um grande esforço de síntese. Nós já aqui abordamos a questão da coerência das políticas públicas. Esta coerência exige uma visão e uma atuação integrada desde o momento da concepção, passando pela implementação, depois também pela monitorização e pela avaliação. Ou seja, esta coerência tem de funcionar em todo o ciclo das políticas públicas e depois tem de funcionar também na outra dimensão, que já foi aqui bastante abordada, e assegurar que temos aí uma visão de conjunto indivisível dos 17 objetivos e das 169 metas. A minha pergunta seria muito simples e muito direta. Se vos pedisse apenas para assinalarem aquilo que vos parece a maior lacuna ao nível da falta de coerência de políticas públicas, qual é que seria aquela que identificariam em primeiro lugar? Alexandra Aragão. Sem dúvida, cortar árvores para fazer parques de painéis solares. Muito obrigado. Alexandra Severino. Eu vou num sentido diferente, eu diria uma certa associação de certas medidas a agendas políticas específicas, porque o diálogo da agenda como um todo, independente dos quadrantes políticos, ainda não existe. Reclamarmos isto como nosso,
e termos agência sobre este discurso, diria essa. Muito obrigado pela concisão na resposta a esta pergunta, e então agora lanço-vos que será a última pergunta, dando-vos um pouco mais de latitude em termos de tempo, que é mudarmos um pouco de plano e talvez seja também colocarmos numa dimensão um pouco mais, como dizem os ingleses, unsettling. Nós vivemos um contexto geopolítico bastante incerto. Poderia agora ficar aqui muitos minutos a falar nos vários desafios que se colocam nesta perspectiva global, mas aquilo que eu gostaria de vos perguntar, e tem a ver aqui com questões que nos foram colocadas, é como é que perspectivam a Agenda 2030 e os ODS neste contexto global incerto. Há aquele conceito VUCA, que presumo que conheçam, não é? Que traduz este tempo que vivemos de incerteza, de insegurança, de volatilidade. Portanto, como é que perspectivam a Agenda 2030 neste contexto, as suas possibilidades de fazermos um progresso realmente significativo, e como é que nos devemos, nós, Portugal, como país, posicionar para ser um agente de mudança neste contexto global? Começando talvez pela Alexandra Severino. Obrigada pela pergunta desafiante. Eu acho, e começo por dizer que parece-me impossível, eu tinha isto também quando estive a preparar a nossa discussão hoje, não aceitar um bocadinho de disrupção na forma como fazemos as coisas. E o contexto, como disse, já é, por variadíssimas razões, instável. Eu escolho, para responder à sua pergunta, partilhar um exemplo. Um dos nossos programas de mestrado é em ação humanitária e manutenção da paz. E, portanto, a maior parte dos nossos alunos são colegas das Nações Unidas ou noutras organizações a trabalhar em contextos de conflito ou pós-conflito. Não deixa de ser, para mim, interessante, entrenecedor que, nesse contexto de incerteza e dificuldade no momento, muitas vezes seja partilhado a forma como a Agenda 2030 e os objetivos acabam por nortear as intervenções quando têm de se fazer escolhas. E, portanto, eu acho que essa também é uma das dimensões promissoras da agenda. E também na linha do que dizia ao início, nós estamos a falar do paradigma anterior em que a ênfase está toda colocada em países com certas condições socioeconómicas. Isto é elegível para todos os países e nessa medida, e também respondendo à parte final, eu acho que Portugal tem um papel importantíssimo através ou usando as suas grandes capacidades de diálogo e também de criar consenso à volta de coisas que nem sempre são fáceis de discutir na esfera pública. Não vou dar exemplos específicos, mas consigo ver isso como uma vantagem e algo que podemos oferecer. E é que a abertura para responder também a estas colaborações internacionais que tenho sentido muito na minha esfera de trabalho comunitário, em parceria e diálogo com instituições públicas portuguesas. Muito obrigado. Alexandra Aragão. Sim. Numa resposta quase telegráfica, portanto, simplesmente dizer que o que está no meu background, no meu pensamento, é o conflito bélico que estamos a viver na Europa versus a questão da autossuficiência energética e as decisões que são tomadas em função desta dificuldade que nós estamos a ter de gerir estas duas incertezas. A resposta, na minha opinião, passa por não tomar decisões que sejam irreversíveis. Portanto, sempre que possível, tomar decisões que possam ser revertidas mais tarde. Ou seja, prolongar a utilização de alguns tipos de energia que não são tão renováveis, ótimo. Tomar decisões de cortar áreas verdes, que são zonas, enfim, de sequestro de carbono, é uma má opção. E depois, também um segundo contributo para, de alguma forma, abordar este tempo de incerteza que vivemos, é a inovação. Inovação que se aplica também às políticas públicas e também à administração pública, e nesse contexto foi aprovado recentemente esta declaração de Lisboa sobre a inovação na administração pública, e parece-me que é por aí que temos que ir, porque só com a inovação é que conseguimos resolver os grandes dilemas e neste contexto de incerteza tão grande em que estamos a viver.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então terminar este nosso webinar. Quero agradecer mais uma vez a Alexandra Aragão e a Alexandra Severino pelas excelentes intervenções, observações e propostas que nos trouxeram. Também agradecer mais uma vez ao INA pela realização deste evento e por me ter convidado para colaborar. É importante salientar o profissionalismo da sua equipa. Para não correr o risco de me esquecer de nomes, não vou citar cada um dos nomes das pessoas com que trabalhamos na preparação deste evento, mas quero deixar-vos esse agradecimento. E já agora permitam-me também que deixe um agradecimento na casa a duas das minhas colaboradoras que me ajudaram também na preparação deste evento, a Susana Pereira e a Susana Godinho. Desculpem fazer este agradecimento na casa, mas é sempre bom reconhecer o trabalho das pessoas que connosco colaboram. E com isto passo a palavra, penso que a Manuela Oliveira, para então as notas finais. Pela minha parte, mais uma vez, muito obrigado e até sempre. Muito obrigada. Obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar, foram mais de 900 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados pela partilha e contributo para este debate tão interessante. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. O Programa de Formação do INA para 2023 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt. Se pretende aprofundar os seus conhecimentos sobre as matérias abordadas no webinar de hoje, aconselhamos a inscrição no curso Agenda 2030 da Estratégia à Ação, Integrar os ODS com instrumentos de gestão, que ocorrerá de 23 a 30 de outubro, ou então na formação Conceitos e Princípios do Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá de 4 a 7 de dezembro. Poderá encontrar os links para obter mais informações e efetuar a sua inscrição na janela do chat. Pode consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa tarde.